Olá, como vamos? Estou aqui de novo, Roberto Desinquieto, para o nosso 26º programa. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre situação dramática. O que é situação dramática? Veja bem, nós trouxemos até aqui a conversa sobre roteiro, centrando um pouco na intenção do autor, na intenção do roteirista, na imaginação do filme, de como situar o filme que ele quer fazer dentro de um panorama, que é um panorama da nossa cultura, um panorama das nossas tradições do audiovisual, num país do terceiro mundo, periférico, completamente ocupado por uma produção audiovisual estrangeira que no final predomina, mas que há uma reação da nossa produção audiovisual brasileira, da nossa produção audiovisual de norte a sul, hoje já sofrendo um processo de descentralização muito grande, embora sofrendo também uma repressão muito grande por parte deste último governo aí que se estabeleceu e que desmontou o programa cultural que foi batalhado e montado aí durante bastante tempo por todo o período pós-ditadura militar lá do golpe de 64, que foi golpe, né? Então, chegamos a um ponto em que tivemos uma produção bem bonita, tivemos uma distribuição de recursos para incentivo à cultura audiovisual brasileira bastante eficiente, não chegou ao seu objetivo final, tem uma série de conflitos no meio do caminho, mas, de qualquer forma, quando fazemos um filme, pensamos também nesse panorama, nessa situação como um todo. A questão hoje que eu queria colocar desloca um pouco o centro e vai para um outro campo. Situação dramática. Toda encenação, inclusive até toda a concepção ficcional em termos de um romance, em termos de um conto, mas sobretudo das encenações que são levadas para a tela ou para o palco, por exemplo, elas se baseiam em uma situação real concreta. E a situação real concreta o que é? São pessoas envolvidas num lugar com uma ação, uma atividade qualquer. Esse é o princípio. Nós vamos ter uma série de estudos muito curiosos ao longo da história sobre essa questão. E esses estudos começaram com Aristóteles, lá na tragédia grega, 400 anos antes de Cristo, na nossa era, né? O Aristóteles já começou a perceber que havia certas regularidades nas tragédias e nas comédias e escreveu um pequeno tratado sobre isso, em que ele não estava somente preocupado com a dramaturgia, ele não era um crítico teatral. Aristóteles era um filósofo, um homem que tentava organizar o conhecimento, e uma das partes importantes do conhecimento para ele era a ética. E a ética é aquela ciência que cuida da ação humana, dos motivos da ação humana, né? E ele, quando escreve a poética, ele está preocupado com a poesia como representação da ação humana. Então tem uma importante preocupação ética aí dentro. Mas ele foi o cara que começou a desvendar a questão da composição dramatúrgica, a questão de como se estruturam as obras para a encenação, para a representação. E com isso ele terminou classificando uma série de elementos da composição poética. E poesia, naquele tempo, era uma coisa muito mais ampla do que hoje nós entendemos como poesia. Hoje, poesia é uma obra em versos, que fala de algumas coisas, tal, o que na época ela, teve origem o que se chamaria de poesia lírica. Hoje, parece que toda poesia se resume ao lírico. Ficou fora da poesia atual, a poesia dramática e a poesia épica, que foram inauguradas lá como conceitos, esses conceitos foram inaugurados lá na Grécia por Aristóteles. E até antes por seu professor Platão. Mas chegamos aí na beirada do século XIX, com a eclosão, sobretudo na Europa, do início
cultura de massa, com a difusão dos jornais, que foi o primeiro meio de comunicação de massa, talvez, que tenha sido efetivamente industrializado e posto à disposição das multidões. Antes disso, a gente tinha as pregações religiosas nos grandes templos, tal, mas quando surge um objeto que é suporte da comunicação de massa, esse primeiro suporte me parece que é o jornal. Isso podemos discutir isso no outro contexto. Nesse momento surge o folhetim, surge o melodrama, uma série de condições sociais e políticas permitiram que, em decorrência da aglomeração de grandes massas trabalhadoras nas grandes cidades, se criaram meios de comunicação que passaram a ser veículos também da ficção, de uma forma de ficção serializada e tal, que vem dar na novela de televisão de hoje. Isso não começou hoje, começou muito tempo, até passou pela novela de rádio. No Brasil tivemos nos anos 50, 60 do século passado uma grande tradição de novela radiofônica, né, com novelas como O Direito de Nascer, Jerônimo, O Herói do Sertão, O Anjo. Todas essas coisas são o alimento, a lenha de uma grande fogueira que vem queimando até hoje, que é o gosto das pessoas pela ficção, pelas histórias, pela fantasia, pela ilusão, né? Então, lá no final do século XIX, algumas pessoas começaram a se preocupar com o que se repetia regularmente em todas as histórias que se contavam. E aí aparece um sujeito chamado Georges Pouty, que pretendeu resumir toda a experiência ficcional em 36 situações. E escreveu um livro sobre isso, As 36 Situações Dramáticas. Nessas 36 situações, a pretensão disso é supor que todas as histórias ficcionais contadas em todos os tempos seriam sempre variações de uma dessas 36 situações. Só que o Pouty não explicou, não expôs previamente um critério para eleger essas 36 situações. Pelo argumento dele, parece que ele fez uma espécie de recolhimento de muitas obras, que talvez chegasse a 1 milhar de obras que ele estudou ou teve notícia para compor essas situações, mas sem um critério específico. Não havia algo interno das situações que definisse por que uma e por que outra. Mas parece que simplesmente a frequência com que elas aconteciam. E se a gente for analisar essa lista está publicada aí, talvez na própria internet, Wikipedia, tal, você consiga localizar isso. Essas situações são situações que até algumas são muito parecidas umas com as outras, tal. Mais ou menos simultaneamente a isso, há um grupo que trabalha na Rússia ainda da pré-revolução russa, que eram chamados de os formalistas russos, que começam a investigar também questões de linguística e questões das regularidades da ficção. E aí chega até nós um belíssimo trabalho chamado A Morfologia do Conto, de um sujeito chamado Vladimir Prop, que percebe que dentro dos contos de fada, ele na verdade, o título original é mais ou menos A Morfologia do Conto de Fadas, ou do conto fantástico, ou do conto maravilhoso. Aí tem uma série de traduções semelhantes, dependendo de qual região da língua portuguesa a gente esteja. Mas a morfologia que é o mais importante nisso, e que o objeto é o conto de fadas, aquele conto que tem príncipes, princesas, é um negócio que nasce na Idade Média e tal. E o Vladimir Prop estuda aí quase 500 contos desses, contos tradicionais da Europa, contados na Europa, e chega à conclusão que existem 31 funções dentro desses contos. Olha que as funções não são situações lá do Prop, são outras coisas.
São componentes internos das histórias que se mantêm regularmente. E ele depois agrupa essas 31 funções em 7 esferas principais. E aí faz um estudo muito rigoroso das narrativas desses contos. E ele descobre, por exemplo, que no conto tem sempre uma vítima indefesa, tem sempre um pai ou um rei ou um senhor poderoso e autoritário que estabelece regras. Tem alguém que é submetido a essas regras, mas descumpre as regras, e quando descumpre as regras, se submete à possibilidade de ser assediado ou de ser atingido por um malfeitor que se aproveita da fragilidade da pessoa que descumpre as regras, e ao mesmo tempo descumprir as regras é um ato moralmente condenável, é uma imperfeição, é um erro vital da pessoa, tal. E aí surge um herói salvador que vai... O próprio vai localizando essas funções dentro das histórias e demonstra que essas funções se repetem de uma história para outra, de uma história para outra, estão sempre presentes com pequenas variações. Sabe aquela história de que o homem é tudo igual, só muda o endereço? Pois é, os heróis são muito parecidos, são quase como todos são iguais, só muda o endereço, mas não é propriamente assim, é mais complicado do que isso. Mas o Propp chega a conseguir estabelecer um critério, aí sim, um critério com base lógica, com base conceitual, para estabelecer essas funções. Isso, vários linguistas e vários estudiosos seguem trabalhando em torno dessas questões. Mas aí aparece, já nos anos 40 para 50, um outro cidadão que dá uma resposta irônica e uma resposta quase galhofeira às 36 situações dramáticas lá do Georges Pouty, lá do início, 50 anos antes dele. Então. Esse sujeito chama Etienne Souriau, é um francês, e ele escreve um livro, veja só o nome, As 200.000 Situações Dramáticas. O que o Souriau pretende fazer é mostrar que, em termos grosseiros, o buraco é mais embaixo. Não são só 36 situações dramáticas, a coisa é muito mais complicada, a coisa é mais complexa e a gente tem que analisar isso de outra forma. Mas o Souriau ele consegue estabelecer uma diferença conceitual básica e que vai definir para a gente, em termos contemporâneos, e isso valeria até hoje, desde lá dos anos 50 até hoje isso está valendo, é a ideia de que as situações dramáticas, na verdade, são definidas pela presença de certas funções que estão em determinadas obras, em determinados contextos que são descritos nas obras de ficção. Isso tem a ver com a coisa do Propp, mas o Propp só foi traduzido na França e no Ocidente muito tarde, mais de 50 anos depois dos livros deles terem sido escritos, sobretudo esse livro Morfologia do Conto, que primeiro foi traduzido para inglês e depois foi traduzido para francês. Então, ao que parece, o Etienne Souriau não tinha conhecimento ainda da obra do Vladimir Propp, da Morfologia do Conto. Ele escreve, então, as 200.000 situações dramáticas e ele percebe a presença de 6 funções fundamentais em todas as obras de ficção e, sobretudo, nas obras dramáticas, nas obras em que se tem que representar. Como ele é irônico e é brincalhão, ele dá nomes que seriam derivados da astrologia para essas funções que ele descobre. E os nomes que ele dá são curiosos. Ele põe o leão, parece que vem da astrologia isso, né? Leão, Sol, Terra, Marte, Balança e Lua. São 6. O leão é o personagem principal, que é o condutor da história.
é o nosso herói, é o protagonista, é aquele sujeito em torno de quem a história gira e é ele quem conduz a história. É a ele que o leitor ou o espectador dedica o seu afeto maior, é com ele que nós produzimos empatia, com ele nos identificamos e com ele estamos dentro da alma dele, como diria o professor Flávio de Campos. Estamos dentro da alma dele ao percorrer os rumos da história. Depois do leão, a segunda função que o Soriot percebe dentro das histórias é a função do sol. Isso é, o sol, o astro que produz a vida, né, com o calor que ele difunde pelo sistema solar, etc. O sol é o grande bem que é produzido pela ação do personagem principal, pela ação do leão. Em outros termos, isso poderia ser chamado de bem desejado ou de a qualidade a qualidade que se transforma no mundo em decorrência da ação do personagem principal. E esse bem, a luz do sol, o calor do sol, sempre é dedicado a alguém, que é a terceira função, é o receptor dos bens produzidos pela ação do nosso herói. E ele chama isso de terra. A terra que recebe a luz do sol, que recebe o calor do sol e onde os valores se reproduzem. Mas aí ele tem um outro elemento que é fundamental, porque as situações vivem do conflito. Então é preciso que haja um Marte, planeta Marte. Marte, na mitologia, é o deus da guerra, né? E a função Marte é a função de ser opositor ao leão. É o que, ou porque tem um conflito essencial de, inimizade com o leão, ou porque deseja se apropriar do sol produzido pelo leão. Marte é o grande opositor. E aí tem mais duas funções muito curiosas. Uma é a função do balança, é a função Áries, a função daquele que determina, tem o poder de determinar quem vai se apropriar do sol produzido pelo herói. Se é o próprio herói e o seu destinatário Terra, ou se Marte dominará a situação. Para que lado vai pender a balança? Quem vai sair vitorioso no conflito dramático? A função de quem tem o poder de determinar isto é a função balança. E tem uma última função que ele chama de Lua. Lua é um satélite da Terra, é um astro que gira em torno de outro. Então você tem personagens nas histórias que são, na verdade, espelhos de outros personagens. Você tem os personagens que são luas, tanto do personagem Leão, como luas do personagem Marte. São adjuvantes, né? São esses personagens. Então, para o Soriot, a situação dramática é o arranjo que é feito com a presença desses elementos numa determinada história. Repare que esses elementos não são os personagens, não é um personagem para cada função. Por exemplo, o personagem romântico que se apaixona pela moça, ou pelo moço, tudo bem? Esse personagem apaixonado é o leão, não é? O amor dele é o sol, não é? E a terra é o beneficiário dessa força do sol. Então, no caso do homem apaixonado, quem se beneficia da ação é o próprio leão. Então, o leão é leão e terra ao mesmo tempo, numa situação amorosa de conquista de alguém. Esse arranjo das funções é que vai definir as situações. Aí o Etienne Soriot fez, na ironia dele, fez uma conta de quantas
possibilidades existem de combinação de 6 funções básicas em quantos arranjos possíveis e matematicamente chegou a uma conta de 200 mil e não sei quantas situações, e aí ele escreve o livro com o nome de As 200 mil situações dramáticas. Eu acho que já vamos mais ou menos avançados por aqui em termos de tempo. Nós vamos evoluir ainda mais com essa ideia das funções dramáticas aí no nosso próximo encontro aqui. Vamos refletir sobre isso agora. Há uma vasta bibliografia a respeito. Eu continuo com a ideia de montarmos um grupo para trabalhar online, através da internet aqui, com encontros periódicos e tal. Agora é preciso que vocês se manifestem para formar um grupo aí de pelo menos umas 10 pessoas, tal, que a gente possa evoluir com esse trabalho, sem abandonar esse trabalho que eu estou fazendo aqui, mas para a gente continuar em outros desdobramentos. Basicamente seriam pessoas que tivessem interesse de escrever histórias. Então essas pessoas escreveriam as histórias e a gente ia debatendo aí os rumos das histórias, tal, e tentando sugerir conhecimentos, leituras e fazendo um pouco de avaliação crítica e tal. Estamos aí. Aguardo as manifestações aí através dos e-mails que eu estou publicando embaixo aqui nas observações aqui do canal. E até a próxima. Um abraço.